Muito bem, pô. Vamos continuar aqui da onde a gente parou. Não preciso fazer uma recapitulação, né? Porque acredito que vocês acabaram de sair do outro vídeo, porque assim como eu, vocês estão empolgados para saber no que isso aqui vai dar. Ia compartilhar com vocês apenas algumas mudanças que eu fiz aqui no nosso mapa, tá? Bom, vamos lá. Estamos no trecho 2, né? Onde o Henry pegou a carona lá na carroça com o fantasma dentro, aquele diálogo todo, o combate com o monstro, etc. E aí, a gente vai agora dar continuidade ao diálogo, mas antes, né, apresentar para vocês um pouco da minha arte, que eu fiquei um pouco empolgado, para falar a verdade, e como o sistema, né, do Dominus e a construção do Dominus Dragons, ela foi feita de forma muito interessante a ponto da criação de mundo ela ser... Bom, ela vai sendo gerada conforme você vai jogando e você botando uma pitada ali de criatividade, você consegue fazer uma coisa muito legal. Então, antes, bom, não é nem se vocês lembram, né, mas seria só voltar no vídeo, no caso, não tinha tanta uma definição como a gente tem agora, tá? O que que eu fiz? Bom, as coisas, essa aqui é a mesma folha, então a gente manteve tudo. A grande diferença é que para a gente ter um aproveitamento melhor do espaço, eu preferi deixar uma cordilheira de montanhas aqui embaixo do local atual. Aqui tem um lago, e aí não sei se eu vou aproveitar ele para uma cena ou não, eu quero deixar tipo para os dados dizerem, né, para deixar o mais aleatório possível, mas show de bola, tá? Outra coisa, o trecho 8 aqui na nossa interpretação, ele vai ser o encontro ali na vila dos bárbaros violentos, e que apesar de violentos, a gente não sabe se eles são, né, tipo, agressivos com visitantes ou etc, mas, bom, vida que segue. Outra mudança que eu fiz é que entre a Vila dos Bárbaros e a Torre Amaldiçoada, que é o objetivo final da nossa missão, eu decidi transformá-la numa ilha, tá? Numa ilha não, um outro continente. Então, basicamente, para a gente sair da Vila dos Bárbaros para nosso objetivo final, a gente vai precisar de um barco e aqui na água pode ser que aconteça coisas ou não, não sei, vamos descobrir juntos. E aí vocês vão lembrar. Ah, Yuri, mas lá atrás, quando você foi convocado para a missão, a pessoa morava numa floresta perto da torre e agora ela tá numa ilha. Então, pensei nisso, né? Ia dar uma não ia ficar muito legal, né? Então o que que eu pensei? Não é uma ilha, tá? Isso aqui pode ser uma península, tipo, é uma ponta. Ou seja, dependendo do andamento da nossa história, pode ser que ao chegar aqui, se acabar aqui, beleza. Se não acabar aqui, a ideia é botar uma outra folha do lado e continuar esse mapa que está aqui para uma outra região. Tá? Mas como o foco foi o começo da nossa história, o nosso mapa atual é esse aqui. Vamos embora, porque eu já estou falando muito também e eu quero saber o que, que vai acontecer. Bom, temos aqui o Henry e o nosso bardo, né? Que é o Corellon. É isso mesmo? Caramba, que nome diferente. Deixa eu só consultar aqui, porque ficou, né? Diferente demais. Tá, isso mesmo. Bom, deixa eu botar um pouco aqui mais perto para ficar mais visível, para isso ter um certo grau de imersão também. Tá, vamos lá. Então, o Corellon Henry na porta aí do mausoléu de Lucan. E aí, depois do combate com o demônio, e o Quaron estava muito nervoso, muito agitado, e ele parece ter se acalmado, né? E aí o Henry pergunta, mas o que que faz um bardo aqui tão distante, perdão, das cidades e dos grandes eventos? Porque na minha cabeça, tipo, vocês bardos viviam de tavernas em tavernas. Então, me conta um pouco, né? O que que você está fazendo aqui? Até porque a gente tem que levar em consideração que o Henry está numa missão de investigação, então tudo aparentemente é suspeito, tá? E o Coronel responde: bom, apesar de Bardo, né, eu tenho a música como uma forma de ganhar a vida, mas isso me faz ter acesso a muitas informações, a muitos segredos em que os aventureiros contam nas tavernas e que eu escuto nas minhas andanças, né, nas minhas viagens. E uma coisa que sempre me moveu muito, né, tipo algo que faz parte ali das minhas ambições, é desvendar os segredos do mundo. Então, quando eu fiquei sabendo do mausoléu de Lucan, em que algo poderia estar ali dentro e eu não sei exatamente o que, aquilo foi uma curiosidade genuína
e eu queria saber o que que eu podia encontrar aqui. E aí o Henry pergunta para ele: bom, alguma coisa você ficou sabendo, a ponto de você estar tão distante da cidade assim para ter chegado até aqui. Então, o que que é que você veio fazer, né? E aqui no nosso oráculo, no banco de 10, eu vou rolar um dado para ações. Caiu 9. Ah, perdi, tem que ser 2 também. 9 e 12. Então, 9 linha 12. Bom, deixa eu ver, peraí, perdão. Abençoar. Então, por algum motivo, o nosso querido aqui, Corelum, ele veio em busca de algo abençoado. Agora eu quero saber, assim, não tem cara de ser um. Como ele não sabia o que ele ia encontrar lá, eu não posso dizer que ele veio em busca da bênção de um deus ou de alguma coisa assim. Primeiro que é um mausoléu, né? Tipo assim, ou seja, alguém morreu ali, não é um deus, é um herói. Então eu imagino que seja uma coisa. Então eu também vou rolar aqui na tabela de coisas para saber o que que é que pode ser. 3 e 8. Então, 3 e 8 vai dar matar ou destruir. Ó, já começa a ficar perto da nossa trama. Então, não, perdão, esse aqui foi ação, eu queria coisa, né? Então era 3 e 8. Temos aqui 3 e 8. Um símbolo ou uma runa cair. Agora vai ficar legal. Bom, temos uma runa abençoada que, segundo as fontes, estão dentro do mausoléu de Lucão. E aí, bom, voltando do diálogo pro Henry. Bom, boa sorte com a sua busca pela sua runa, seu símbolo, né, que você busca. Mas eu preciso seguir com a sua missão. Só que aí o Coral, ele, não, espera um segundo. Porque ele é bobo, nem nada, ele sabe das habilidades de combate de tiro do Henry. E de alguma forma o Henry pode ser útil para ele. Para isso, ele vai tentar convencer o Henry a seguir. E para isso, ó, eu já criei uma ficha de personagem pro Quarelon também. Não, é de novo esse problema do foco, mas pode ser que seja muito claro. Mas bom, como ele é um bardo, eu construí botando 3 pontos em carisma, 3 de inteligência e 2 de constituição. Depois eu explico mais os motivos exatos disso. Mas o que eu ia mostrar para vocês é que, assim, quando a gente vai criar um personagem do Dungeons Dragons, né, que você tem informações sobre o personagem que também são sorteados, o, o do nosso amigo Corelum é o seguinte: ele é um meio-elfo, um bardo, como vocês já sabem. E sobre quem é você, ele é um especialista em segredos, ou seja, ele é motivado por como obter segredos, como utilizá-los. Por isso que eu achei tipo, tão interessante a ideia de que a gente está ali no mausoléu e ele está em busca de algum segredo, dessa runa misteriosa aí, tipo, abençoada. Bom, ele é furtivo, manipulador, bom em disfarces e sai em silêncio. Ou ele sai em silêncio, ele consegue dar um golpe furtivo ao invés de participar ali do fervor da batalha, tá? Então, essas informações que foram passadas para você, vamos imaginar que de alguma forma ali no bate-papo entre os dois essas informações apareceram. E para o Henry isso é muito interessante porque ele sabe, né, segundo o que o fantasma comentou para ele, que quando nós chegarmos na Vila dos Bárbaros Violentos, né, a gente não sabe qual é a procedência, mas a gente sabe que lá a gente vai ter que pegar um barco para ir. Então, na cabeça do Henry, pode ser que seja interessante levar uma pessoa que é tanto bom em disfarces como muito bom em comunicação, porque a gente tem vários planos diferentes agora sobre como entrar na Vila dos Bárbaros, né? Ou a gente vai tentar conversar, ou a gente vai tentar distrair, ou a gente vai entrar furtivo, ou alguma coisa vai acontecer. Então é do interesse do Henry, né? Eu ia fazer uma rolagem aqui, pode ser até ser para a gente ter algum movimento, mas, por exemplo, eu quero saber aqui no atributo qual a probabilidade do Corellon convencer o Henry de ajudar ele nessa missão do mausoléu, né? Então aqui a gente tem um D20, deixa eu separar aqui, em que a gente vai rolar, e caiu
11 já é o suficiente para um desafio normal, porque pelo bate-papo deles o Henry já está ali minimamente convencido de que pode ser uma boa ideia. Deixa eu ver se consigo mudar um pouquinho aqui o ângulo da câmera para ver se fica um pouco mais confortável. Bom, não sei se ficou, mas acho que dá para ter uma noção ali do mapa e acho que isso que importa. Bom, porque normalmente o que eu ia fazer? Rolar um D20, eu ia somar com o atributo carisma, né, do Corellon, mais a proficiência, que é mais um, e equipamento não necessariamente ia ser necessário, com certeza ia ser maior. Mesmo se o desafio fosse heróico, ainda assim o Henry teria aceitado essa parceria. Bom, e aí, né, tipo, para não ser apenas uma armadilha que o Henry poderia colocar o Coron, ele fala, bom, posso te ajudar, desde que você me ajude também, porque a minha missão é chegar na, nessa aldeia dos bárbaros e eu acredito que com seu conhecimento possa ser útil para nós dois e a gente desvenda juntos o mistério. Até porque se eu não solucionar esse mistério ou resolver esse problema, o reino todo será perdido. Consequentemente, a vida do bardo também estaria em risco. Então, para ele faz sentido também seguir junto com ele para ajudar ele, visto que apesar de um bardo, ele é uma pessoa ali com uma vida, né, com um histórico de aventuras. Então, eles vão adentrar no mausoléu e agora a gente vai procurar saber o que que acontece ali dentro. Cenas em masmorras, tá? Aqui nós temos algumas opções: castelo, templo, torre arcana, caverna, cripta ou mina anã. Deixa eu ver se tem outra página. Não tem. Então, eu vou deduzir que nós estamos numa cripta, né? Então, assim, entre um mausoléu e uma cripta existe uma diferença meio grande, porque, né, tipo, o mausoléu como é que eu posso dizer, né? Tipo, bom, tem alguém enterrado ali, né? Tem restos mortais de alguém ali. E uma cripta eu imagino que já seja uma caverna, talvez como se fossem, bom, não sei, né? Já seria um cemitério subterrâneo, talvez, ou um lugar muito sinistro. Mas não é o caso. O que vai acontecer aqui pra gente ter um roleplay é o seguinte: eles entram no mausoléu, tá? E aí o Henry pergunta: bom, cá estamos nós. É um pequeno aposento, né? Visualiza aí um quadrado de 6 por 6. Onde que você quer começar a procurar? Só que nisso, o Henry olha para trás e o Corellon já está ali investigando, olhando minuciosamente nas paredes ou nos espaços para saber se ele encontra alguma coisa. E a atmosfera ela é meio sombria, é um silêncio assim, meio sepulcral. Parece que entre a parte de fora do mausoléu e dentro, apesar de não ter uma porta, ser algo aberto, a diferença de sonoridade é muito grande. Então ali dentro parece um silêncio assim meio absurdo, sabe? Uma coisa assim meio desconfortante. E aí, no meio dessa busca, o Henry tá vendo como que o companheiro dele, né, o Coron, ele tá muito concentrado em procurar, descobrir alguma coisa. E aí ele vê que realmente tem alguma coisa ali que ninguém tá vendo. E ele, como um bom rastreador, decide ajudar a procurar. Não vou usar como. Vou fazer uma rolagem, obviamente, mas não vou usar dados de vantagem, porque ele não parece ser um cenário muito familiar para o Henry. Então vamos rolar um D20 só. E temos aqui, ó. Na verdade, perdão, pessoal, eu quero fazer o seguinte: eu quero descobrir o quão difícil vai ser ele ajudar o amigo a encontrar alguma pista. Então, o que a gente precisa fazer o quão difícil vai ser ele encontrar uma solução. Então, rolando o dado, caiu 11. 11 no nosso oráculo significa que o resultado será normal, ou seja, ele tem que tirar 11 ou mais para conseguir fazer isso. E aqui 14, tá? Já só no dado a gente já venceu. Caso não tivesse acontecido de vencer só no dado, o que a gente faria é somar o D20 mais o atributo relacionado a essa busca do Henry, que seria a sabedoria, que é mais 2, mais a proficiência, mais um. Então só aqui a gente seria 3 mais o resultado do dado. Então, até se fosse herói, que a gente também teria achado. Bom, Henry, enquanto procura, ele percebe que próximo à pedra ali, onde está a imagem do Lucão, ele percebe um dispositivo. E quando ele vai encostar no dispositivo, o cara não chega, tipo, não, não toca, não toca.
Aí ele vai, por quê? Mas o que que tá acontecendo? Nitidamente isso aqui pode ser alguma coisa que vai abrir algo, ou algo vai acontecer. E o Corellon diz, justamente por isso que eu falei pra você não tocar. Aí eu falei, ué, mas a gente tá em busca de alguma coisa. Esse dispositivo pode buscar essa alguma coisa? Então, na verdade, de acordo, né, com o que eu aprendi ao longo do tempo, explorando, né, esse mundo, mausoléus têm essa questão porque, como a gente está em busca de um amuleto, de uma runa abençoada que tem um poder mágico, não é entregue de forma assim tão fácil, senão qualquer idiota chegaria aqui, apertaria o botão e resolveria pegar, né? Então não é tão simples assim. E o que você propõe então pra gente, já que eu não vou apertar esse botão? Bom, primeiro a gente tem que investigar se tem alguma armadilha por aqui. E aí eu vou usar o sistema simples de sim ou não. E 9. 9 não, não tem nenhuma armadilha. Eles vasculham, ficam algumas horas ali procurando e de fato não acham. E aí o Corellon chega na conclusão de que, bom, a gente só tem uma escolha, que é apertar o botão, tá? E aí eles apertam o botão e aí a porta no fundo, né, onde está a pedra do cano, ela começa a arrastar para o lado. E isso dá acesso a um corredor úmido e escuro, pouca luminosidade, mas ainda dá para enxergar alguma coisa pela luz que está vindo lá de fora. E não é. Bom, a gente vai descobrir o que tem ali atrás agora, usando as cenas em masmorras de cripta. Então é apenas um D20, caiu em 6. E 6 significa que de fato, eles estão no corredor, tá? E entrando nesse corredor, eu quero descobrir se eles vão encontrar. Eu vou rolar direto em evento. Eu ia perguntar que eu ia rolar no oráculo só personagem ou evento, como normalmente a gente faz. Mas eu quero rolar em eventos. Vamos ver. Personagens, eventos. Eles entraram nesse corredor e alguma coisa vai acontecer agora. Então temos 6 e 9. 6, linha 9. Os servos do vilão estavam ali dentro. Cara, temos uma situação de combate aqui. Então o negócio vai voltar a ficar emocionante. Voltar a ficar emocionante não, porque já tava, né? É só uma agitação de combate, né? Porque às vezes a gente vai jogar e fica muito tempo sem uma trocação de golpes ali, e o pessoal já fica, pelo menos eu fico já meio entediado. Mas uma coisa muito interessante aqui, pessoal. Chegamos no mausoléu e ele estava em busca de uma runa abençoada e que quando a gente entrou, né, ali na cripta, quando nós entramos na cripta, encontramos os servos do vilão. Ou seja, pode ser que essa runa que o bardo, né, o Corellon, ele está buscando, possa ter alguma ligação com os objetivos do nosso vilão, já que ele quer tá se unindo forças do mal e coisas estranhas estão acontecendo. Então, olha como é que as histórias parecem estar se encontrando e a coisa fica cada vez mais legal. Servos do vilão, muito bem. Normalmente apresentam os seguintes valores, tá? Primeiro a gente tem que descobrir quantos são. Caramba. Número, caiu 18 no D20, isso significa que é o número de aventureiros mais 3. Eita! Então nós temos aqui 5. Aí agora o negócio vai ficar puxado, tá? Eu quero saber é, quem são esses servos. Tem uma tabela aqui em algum lugar. Eu tenho que botar um post-it depois. Acho que eu botei. Peraí. Não, tesouros. Monstros. Tá, então servos de nível 1 a 5. Vamos rolar aqui um D20. Caiu 4. 4 significa que esses servos são animais comuns, mas predadores. Então vamos aqui na lista. Anjos, animais atrozes, animais comuns, servos ou errantes de desafio variável. Versões normais dos animais encontrados em nosso mundo podem ser tanto predadores como alce, furão ou ratos, ou predadores como ursos, tubarões e tigres. Desafio 11. Bom, não consigo pensar assim tão rápido o que seria legal dentro de uma cripta de encontrar de um animal predador.
Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos improvisar. Eles são formas tipo, estranhas, né? Então, assim, se são 5, não seriam com um grupo de lobos. Tubarões, obviamente, impossível. Mas, pessoal, são monstros, tá? E o desafio para enfrentá-los é 11, beleza? A questão aqui é que, deixa eu fazer só um ajuste aqui, porque o Henry voltou a ter 2 pontos heróicos. Para quem não lembra, esse jogo não tem pontos de vida, ele tem pontos heróicos, tá? Então vamos fazer esse combate que aí a gente já encerra o vídeo. Mas estamos falando de 5 inimigos e o teste de dificuldade deles tem que ser 11 ou mais. Então, voltando à cena, a porta se abre e eles percebem que é um corredor. Só que nesse corredor, algumas coisas começam a se mexer nas laterais e a diferença de luz, né, da onde eles estão para o corredor, que é um pouco mais escuro, os olhos ainda estão tentando se acostumar com a claridade. E o Henry, como um bom rastreador, ele percebe que tem alguma coisa estranha. E aí, assim que deixa eu pegar aqui o nosso grid. Eles estão aqui, né? Tipo, o corredor tá para frente. Quando a porta se abre aqui na frente, o Corellon começa, tipo, a entrar. E o Henry fala, não, não, peraí, volta. Ele, o que que houve? Tem alguma coisa estranha ali dentro. Então, o Henry toma a dianteira, tá? E aí, deixa eu confirmar em questões de armas aqui, tá? Tá, beleza. O que que acontece? Henry identifica que tem, né, tipo, animais ali que estão, com certeza, vão atacá-los. Então, o Henry no movimento, né, super rápido, ele já pega uma flecha, põe no seu arco e realiza um disparo. O dado caiu 8, mas a gente tem que somar a proficiência 9, mais 3, 12, tá? Então a gente conseguiu derrotar tipo, um dos monstros. Então, assim, a flecha entra no corredor escuro e como a visão dele ainda não está muito clara, mas ele está falando de um perito em tiro, né? Ele escuta que a flecha bateu em alguma coisa e essa alguma coisa caiu, dando um grunhido. E aí isso faz com que os outros 4 comecem a rosnar, um barulho tipo ainda mais estranho. E ele já tira uma segunda uma segunda flecha e ele já vai fazer um segundo disparo, que caiu 8, ou seja, o mesmo resultado daquela vez. Ele acerta mais um, tá? Mas para não ficar nessa de ficar atirando, acertando, atirando, acertando, o que acontece é que quando ele acerta o segundo animal ali, o segundo, né? Tipo um monstro, né? Vamos falar animal também, porque eu ficar sair matando à toa a fauna do lugar não vai ficar muito interessante. Mas enfim, já não é uma coisa muito normal, porque são animais que, pelo visto, viviam ali tipo, há muito tempo, então de fato são uns monstros ou algo relacionado ao amuleto mágico, então a gente pode até voltar na ideia de serem demônios ali dentro, mas eles ainda não conseguem enxergar muito bem. Então eu vou fazer esse teste. Eu vou perguntar para o Oráculo, que agora que eles estão com a visão mais acostumada, os 3 que sobraram partem para cima deles com tudo. E aí, eles têm uma noção visual do que é que eles estão enfrentando. Então, eu vou rolar no oráculo da seguinte forma. De 11 a 10, apenas uma questão narrativa, tá? 11 a 10 são monstros, 11 a 20 são demônios. Bom, são monstros. Então, eles foram colocados ali pelo nosso paladino, né? Por alguma razão, a gente ainda não sabe qual, porque a runa aparentemente está ali dentro ou não. Isso que a gente vai descobrir. Então eles veem que são monstros, e aí a primeira coisa que acontece aqui é que eles chegam próximos demais do Henry, né? Então, deixa eu botar o ogro aqui agora. Ah, mas aí são 3, né? Deixa eu. Bom, temos aqui, tipo, 3 adversários que vão vir pra cima deles com tudo. Desconsidera as miniaturas, tá? Só efeito visual. E aí a primeira que tá na frente vai pular em cima do Henry com tudo. Quando ela começa a pular com tudo, o nosso corajoso bardo, ele tem uma adaga, tá? E aí ele vai tentar acertar essa figura, levando em consideração que, né, é um golpe de força, né? E o Corellon, que é o nosso bardo, ele não tem pontos em força. Então vamos ver se ele vai dar sorte de tirar aí um 11 ou mais ou não. Ó, 14. Então o Corellon, ele vai entrar aqui, né? Enquanto o bicho está no meio do ar para pegar o Henry, ele entra com a faca, né? Tipo ali na costela do monstro, que automaticamente já cai abatido. E o Henry, assim que vê, né,
o monstro abatido do seu lado, ele percebe que eles estão lidando com alguma coisa muito esquisita, né? E aí, pois bem, enquanto ele acabou de atacar, né? O nosso bardo ele cai junto com o monstro, e no que ele se levanta, o próximo monstro já vai nas costas dele, então isso é uma, é uma vantagem, e vai atacar. Deixa eu só ver uma parada aqui. Ah, bom. Esse ataque, né, já não tem rolagem de dados, ele de fato já consegue fazer o seu efeito. Então aqui na fichinha do Corel, ele perdeu um ponto já por ter sido atacado. Totalmente narrativo, tá, pessoal? Não tentem buscar isso aqui na regra. E aí o Henry já vai. Ele tá com. Bom, agora que ele tá próximo demais, ele vai puxar outra flecha, mas ele vai pegar o machado dele, que vai deferir um golpe e que deu 19. Foi uma baita de uma pancada. Então, caramba, o Henry realmente ele tá meio estilo MacGyver, né? E aí o bardo levanta. E aí, no que ele tá levantando, depois do Henry ter abatido, o outro monstro já tá vindo pra cima do nosso bardo com tudo. E eu quero ver se o nosso bardo ele consegue realizar um ataque, né? Porque, assim, ele viu que o monstro estava correndo na direção dele, então ele ainda não estava sendo atacado, mas estava na iminência de. Então ele vai tentar atacar primeiro para saber se ele consegue se livrar. 17, ele consegue, ele tomba todos. E caramba, nossa, hein? Essa situação me deixou ofegante. Tempos que eu não enfrentava uma horda de monstros assim e nossa, pera aí, deixa eu pegar um ar, né? E eu também não esperava por essa, né? Inclusive eu achava que o mausoléu era apenas aquela sala lá embaixo e não com um corredor esquecido aqui dentro. Mas me diz você, como é que você tá? Porque você foi atacado. Ele falou, não, acho que tá doendo um pouco, né? Acho que teve um pequeno corte na minha perna, mas eu acho que daqui a pouquinho isso deve passar. Mas é importante a gente buscar ajuda, né, para evitar uma infecção ou alguma coisa do tipo. Bom, muito bem, vamos voltar ao nosso foco aqui da missão. E você, que é o especialista em segredo, me diz você para onde que você quer seguir procurando. Ele falou, bom, essa parte escondida do mausoléu, tipo, eu escutei os aventureiros na taverna falando sobre, mas não necessariamente ela vai ter uma continuação. Então eu acredito que a nossa runa deveria estar aqui perto, em algum lugar. E aí eu vou recorrer ao oráculo para saber se a runa ainda está lá ou não. Então, ó, a runa com certeza não está mais lá. Então, o Corellon chega até o final do corredor e ele vê que tem tipo um altar onde provavelmente estaria essa runa encaixada e não está mais lá. Ele falou: Henry, eu acho que nós temos um problema. E o Henry fazendo a segurança dele, né? Tipo, olhando para trás para ver se não ia vir algum monstro e tal. Aí ele, o que que aconteceu, Corellon? A runa deveria estar aqui no lugar dela, mas não está mais. E aí, uns 2, 3 segundos de silêncio e o Henry pensa: poxa, pode ser então que já tenha sido levado pelo, pelo Paladino. E acho que agora nós temos um problema, porque até onde você falou era um amuleto abençoado, era uma runa abençoada, provavelmente com poderes mágicos interessantes. E esses monstros foram colocados aqui como uma distração para ter certeza de que quem pegou levou para muito longe. E agora a gente precisa descobrir onde é que está o paradeiro dessa runa, porque algo muito ruim pode acontecer a partir daí. Bom, os nossos heróis saem do mausoléu e vão seguir para o nosso próximo trecho, mas eu vou deixar para o próximo vídeo porque já está grande demais até agora.